Livro de Deus aberto em Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 32. Os irmãos ficam à vontade, tranquilo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura participativa novamente, que assim grava mais na nossa mente. E em seguida, o Espírito Santo estará, através da palavra, falando conosco. O versículo 26 diz assim: pois quem desejar pode continuar a leitura e vamos ler até o 32. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Longe de vós todas as amarguras e fome, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Sua palavra uma vez mais. Aqui, Senhor, estamos reunidos como pessoas limitadas, frágeis, mas que queremos servir o Senhor. Homens e mulheres, moços e moças, crianças. E o Senhor sabe a vida de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Ó Deus, alcance-nos uma vez mais. Que o Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, abrindo nosso coração e nos revele a Sua palavra. E que a Sua palavra, ó Pai, seja em nossas vidas como uma boa semente que encontra uma boa terra para frutificar e para dar bons frutos. Certo de contar com a Sua ajuda e a Sua misericórdia. Uma vez mais, nós te agradecemos em nome de Jesus. Os que quiserem, pode tomar o assento, esteja à vontade. O texto que ora acabamos de ler nos traz várias orientações. É um texto muito completo, poucos versículos, mas muito completo, porque ao mesmo tempo que ele nos instrui, ele nos corrige, ele nos motiva, ele nos orienta, ele nos previne e também nos fala a maneira que devemos nos portar ou comportar para alcançarmos sucesso em todo o sentido da nossa vida. O versículo de número 26 está uma afirmativa do apóstolo Paulo dizendo: irai-vos e não pequeis. Tem um ponto e uma vírgula. Ele está dizendo que isso é inevitável. Irar é inevitável de acontecer. E eu quero confessar para os irmãos que, embora estando no caminho do Evangelho, embora obreiro, embora sendo pastor, eu ainda continuo sendo humano. E na minha parte humana, ainda resiste às imperfeições que o apóstolo Paulo também falou que tinha na vida dele. Agora eu fico imaginando
me comparar com o apóstolo Paulo, a diferença no sentido do trabalho missionário que ele fez, o maior dos apóstolos no sentido de obra missionária, um homem provado e aprovado em várias áreas da vida, e se ele, sendo muito melhor do que eu no sentido do trabalho apresentado durante toda a sua vida, e a declaração deste servo de Deus que escreveu isso aqui, que foi depois do nosso Salvador, ele foi o maior dos apóstolos também no sentido de pastoreio. Ele era um missionário e fundava então as congregações, colocava ali um obreiro, e quando aqueles irmãos podiam já caminhar, ele seguia em frente para cumprir o ID. E no final da carreira dele, ele disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quando ele disse isso, ele estava numa situação, numa circunstância da vida humana, que a maioria de nós não diria isso que ele disse. A maioria de nós ia lamentar, talvez até murmurar. E ele continua dando a sua declaração final, e ele diz assim: depois de ter guardado a fé, combateu o bom combate, ele diz: eis que agora eu vejo a coroa da justiça que para mim está preparada. E não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda, a vinda do nosso Salvador. Então ele tem autoridade, exemplo, frutos na sua vida para poder ensinar como ele está ensinando. E até ele, em algum momento, irava. Agora, a segunda parte do versículo, ele diz, ainda no 26, a parte B. Primeira parte diz: irai-vos e não pequeis. A segunda diz: e não se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso acontece lá em casa também. Diante das nossas limitações, mesmo amando a minha namorada esposa, que eu acho bonita até os 3, gosto de estar perto dela, gosto de ficar grudadinho com ela, gosto até de ouvir a voz dela, seja pessoalmente ou no telefone, vai ser bom para cá, aleluia, glória a Deus. Mas existem momentos, irmã Maria, que o barril de pólvora lá também fica para você. Mas até o 3, é sério? Irá é pecado? Não. Irá não é pecado. O pecado é deixar a ira, tomar as rédeas do nosso domínio próprio, e aí, na sequência da ira, se não tiver um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio, aí é onde a coisa desanda, não dá certo. Sabe por quê? Uma pessoa irada precisa muito pedir a Deus graça, misericórdia, vigiar muito os seus lábios, porque enquanto a gente está irado e só assim, estressado, rangendo os dentes, ou às vezes até rosnando, outros dando umas descargas, parecendo um caminhão trucado. Até aí tudo bem. Agora cuidado com o que vai falar. Porque um dos versículos aqui da continuação, versículo 29, está dizendo algo que acontece muito na sequência de quando estamos irados, se a gente não vigiar, se a gente não estiver atento com o domínio próprio. Aí a orientação do versículo 29 é: não saia da vossa boca, da nossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente palavras que forem boas, agradáveis, que vá trazer edificação para as pessoas que estão ouvindo, que estarão ouvindo. Isso vale em toda a nossa relação humana. Começa em casa, porque é onde a gente relaciona mais. Marido e mulher,
depois pais e filhos, filhos com os pais, externa para a nossa parentela, externa e amplia para o nosso trabalho, escola, faculdade, vizinhança e assim por diante. E até em alguns ambientes públicos, sociais, que às vezes a gente vai. Você vai no supermercado, vai numa loja, às vezes a gente vai num bar, que é um bar lanchonete, então ali tem gente de todo segmento. Você vai num shopping, tem gente de todo segmento, então tudo isso está ligado aqui. E nós devemos estar atentos, porque quando escapole o domínio próprio da ira, aí acontece o que não pode acontecer, que não deve acontecer depois da ira, que é falta do domínio próprio de vigiar com o que vamos falar, aí a gente peca. E aí, a orientação do versículo ainda 26, infelizmente aconteceu. Falou que não devia, falou. Irou e não buscou o domínio próprio, pecou, ofendeu alguém. Agora tem uma orientação. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso na prática, pastor Lindomar? Qualquer um de nós é sujeito a pecar, a ofender alguém. E a palavra de Deus está dizendo que, uma vez isso acontecendo, nós devemos procurar, antes de irmos dormir, que a gente conserte um com o outro. Peça perdão, quem precisa pedir perdão, e perdoe quem foi ofendido. Assim fazendo, nós teremos como que fosse um combustível da parte de Deus para a gente prosseguir. Ao contrário disso, se não consertarmos, depois de irar, pecar, falar o que não deve, e não pedir perdão e não perdoar, aí cumpre-se uma outra passagem da Escritura que diz: um abismo chama um pedacinho do céu. É assim que está escrito? Um abismo chama um pedacinho do paraíso? Não. Um abismo chama outro abismo. Então nós devemos estar atentos, porque quando a gente, todos nós, e eu estou incluído nisso, porque o sucesso da minha vida social, espiritual e principalmente familiar depende da minha parte, depende a parte da minha esposa, depende a parte dos meus filhos, quem já tem filho. Cada pessoa tem uma parte, uma missão para fazer na sua casa. Tem o papel do papai, mamãe, dos filhos, das filhas. E quando um deixa de fazer a sua parte, alguém vai ficar sobrecarregado para fazer aquela parte. E não funciona. Pode até levar durante um tempo. Mas aquela parte que estiver carregando a missão que é do outro, uma hora vai explodir. Uma hora a corda arrebenta. Porque cada um temos a nossa missão, na medida certa. Se nós fizermos a nossa parte, esse mal de um abismo chamar outro abismo vai ser fechado, vai ser cortado essa brecha. Estejamos atentos com isso. A nossa felicidade, a bênção no nosso lar, para ela entrar e permanecer, nós precisamos cultivá-la. Nós precisamos cuidar dela. Senão ela vem, fica até o dia que a gente para de cuidar dela. Quando para de cuidar, ela vai embora. E como já foi mencionado aqui, aí entra a ação do inimigo nosso, o inimigo de todo ser humano. Ele não é inimigo só dos cristãos. Ele é inimigo de todo ser humano. Ele morre de inveja da minha e da sua vida. Ele tem inveja até de um café gostoso que a gente toma. Ele não pode. Ele tem inveja quando a gente faz aquela macarronada, aquela pratada caprichada, assim, bem gostosa, com queijo. Aquele suco gostoso, que o Mão Luz faz. Que é feijão tropeiro. Vai ser bom pra cá. Ele morre de inveja. Porque ele perdeu tudo isso quando ele se rebelou contra o Criador soberano. E ele não pode mais, ele não tem esse direito mais. E Deus vai e nos cria a imagem e semelhança dele. Então tudo que ele pode, ele está nos permitindo aqui aos poucos e fazendo. O que a gente não pode aqui,
perseverar até o fim, vai poder fazer lá na eternidade com Ele. Mas nós temos muito privilégio aqui. Então a vontade dele é minar isso, para tirar o nosso prazer de sentar e fazer uma refeição junto na nossa casa. É tirar o prazer de tirar o nosso apetite. É de comer aquele frango gostoso com quiabo, comer uma lasanha, aquela formona assim, maravilha. Assar uma carne caprichada igual aquela que o irmão Lúcio assa. Vai ser bom para cá. Fazer uns passeios. Ei, mãe Eunice. Morar numa casa confortável. Reunir com os amigos, com os filhos. Ele morre de inveja disso. Então ele quer tirar. Porque ele sabe que quando ele atinge um ser humano que tem o livre-arbítrio, a escolha de estar no projeto de Deus ou não, ele sabe que ele, quando ele tira alguém do projeto de Deus, ele leva para o caminho dele. E depois ele sabe que se a pessoa permanecer no erro, vai morar com ele. Né? Então, em nome de Jesus, está repreendido mesmo. Então veja que está na minha e na sua mão. E os irmãos já têm aprendido, os irmãos que caminham conosco já têm aprendido, e vale a pena lembrar sempre, que só existe uma coisa que Deus não faz por nós, pelo ser humano. A nossa parte. Essa Ele não faz. A nossa parte nós temos que fazer. Agora, quando nós fazemos a nossa parte, enquanto servos e servas de Deus, marido, esposa, filhos e assim por diante, o que não está no nosso alcance, aí Ele inteira, aí Ele completa, aí Ele entra com providência. E aí não me pergunte para explicar milagre, porque milagre não tem explicação. Se tiver explicação, não é milagre. Não é? O que tem explicação, a gente dá conta de fazer. Agora, o que não tem, você só vai, eu não sei, mas aconteceu. É milagre. É milagre. Continuando, o versículo de número 27 também nos chama a atenção para algo fundamental que a maioria dos seres humanos, e às vezes até pessoas que congregam, que vão à igreja, que vão às igrejas, que às vezes vai mais de uma, não se atenta para isso aqui, não para meditar e ver o quanto que esse ensinamento aqui é importante, e muitos nem ouviram falar por falha dos seus líderes, muitos colegas meus pastores, só fala o que as pessoas querem ouvir. E a missão do pastor, do líder fiel, fiel a Deus, fiel à palavra, é falar tudo que a palavra de Deus orienta para falar, tudo o que as pessoas precisam ouvir de acordo com a palavra. Porque nós, a tendência nossa, do nosso ego, é querer ouvir só o que a gente massageia o ego, não é? Mas a palavra de Deus é completa. Ele deixou tudo. E nós precisamos de tudo. Então o versículo 27 é um versículo pequeno, mas de muita profundidade. Está escrito assim: não deis lugar ao diabo. O diabo, Belial, capiroto, bicho ruim, entre outros apelidos que ele tem, a vontade dele, se ele pudesse, era nos destruir. Era nos matar fora do caminho de Deus, fazer a gente sair do projeto de Deus, do caminho de Deus, e nos matar. Porque assim fazendo, se nos matar, tirando a gente do caminho, ele sabe que vai ser mais um ou alguns para ir morar com ele. Mas Deus, na sua soberana força, justiça e perfeição, Ele não permite que ele faça isso só pela vontade dele. Deus não permite. Então, como está escrito, ele anda ao derredor, bramindo como leão. Bramindo como leão. Ele não é leão. É uma imitação. Porque leão verdadeiro, como está em Apocalipse, é o nosso Salvador, que aparece como uma figura. Ele é o leão da tribo de Judá. Então ele fica fingindo, querendo. Mas ele está ao derredor, querendo e procurando a quem possa tragar. Como é que ele alcança espaço na minha vida e na sua vida? Pode alcançar, para então poder atacar. E aí entra esse ensinamento. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, pastor Lindomar?
quando nós deixamos de lado as orientações de Deus e começamos a colocar a nossa opinião à frente da opinião de Deus, quando nós deixamos de seguir o que está instruído aqui pelo Todo-Poderoso, que mais entende de homem, que mais entende de mulher, que mais entende de criança, que mais entende de casamento, que mais entende de família, ninguém entende mais que ele. Quando nós deixamos de seguir o que ele orientou e começamos a seguir a orientação das novelas, do mundo do futebol, do mundo fashion, da sociedade que está aí sem Deus, das leis humanas aprovadas pelos políticos que não têm nenhum compromisso com Deus, a maioria deles, como o casamento homossexual, como a aprovação da idolatria, como a aprovação de proteção aos orixás, que nós sabemos que por trás desse apelido orixá existe demônio. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro foi aprovada uma lei que o segmento que defende, propaga esse tipo de culto, entre aspas, aos espíritos, lá há uma lei que proíbe falar contra, proíbe falar e mostrar que a palavra de Deus condena isso. Quando nós fazemos isso, passamos a seguir a segmentos e a ensinos humanos, fora da palavra de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. Isso constitui uma brecha. E eu quero partir para o final dessa meditação, mostrando para os irmãos o quanto que isso é sério. Imagine a nossa vida, a nossa família, a sua vida como mulher, como esposa, como filho, filha, como mulher, como amiga, como amigo, em todo sentido. Em volta de nós, existe quando nós nos entregamos a Deus e temos fé nele e dizemos a ele, ó Senhor, mesmo sendo pecador, pecadora, limitado, mas eu quero obedecer a sua palavra, me ajuda, eu quero seguir a sua orientação, trabalha na minha vida. Quando a gente se entrega assim a ele, a palavra de Deus diz que ele envia anjos que acampam ao redor daqueles que o temem. E o que é temer, no sentido dessa palavra da Escritura? Não é temer de ter medo, é temer de ter respeito, temer de ter consideração com a palavra dele, temer no sentido de ter cuidado em obedecer, temer no sentido de ter gratidão. Então eu faço por gratidão, por alegria, eu obedeço. Essa proteção está feita na minha e na sua vida, e na vida de todo ser humano que tem fé em Deus e respeita a sua palavra. Quando nós demos brecha, observe um muro, aqui um muro, para o inimigo passar e atacar a minha, a sua vida, a sua família, a minha família, ele precisa começar a ir trabalhando aqui nessa proteção, quebrando, minando, furando, até ele conseguir uma brecha, uma fresta, porque aí ele vai conseguir passar algo da parte dele para contaminar aquele ambiente. Os irmãos estão compreendendo? E essas brechas é que dá legitimidade para ele agir na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano. Então a orientação é clara, não dê lugar ao diabo. Significa, se a gente não der esse lugar, se a gente não abrir a brecha, se a gente não deixar lugar para ele entrar e ficar, ele não poderá fazer nada contra a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família. Está profetizado também pelo profeta Isaías, nenhuma ferramenta preparada contra estes que temem, servem e obedecem a Deus, nenhuma ferramenta prosperará. Nenhuma ferramenta contrária vai prevalecer. Nenhuma ferramenta contrária vai funcionar. Para quem? Para os que temem e obedecem a palavra de Deus. Porque aí não tem brecha, ele vai continuar em volta, rugindo igual, tipo imitando leão. Mas não vai poder dar um passo, porque como ele age no espiritual, nessa guerra espiritual, ele enxerga que ao redor de um homem, de uma mulher que teme a Deus, que obedece a sua palavra, nós não estamos vendo com o olho nu, mas ele vê que tem um anjo, uma espada preparada. E se ele der um passo, essa espada é usada por ordem de Deus em meu e em seu favor. Amém? Então vamos estar atentos. E se há alguma brecha que pode acontecer na minha e nas vossas vidas, vamos fechá-la, corrigi-la,
para não ter mais legitimidade pela agir na minha vida, na sua casa e assim por diante. Amém? Estamos partindo para o final. Versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Deixando de fazer o que agrada a Deus, segundo o que a palavra, pelo Espírito Santo, foi revelada a nós. Porque para essa palavra chegar até nós, esse manual, esse ensinamento, o Espírito Santo teve que inspirar homens, pessoas, seres humanos, famílias inteiras, mulheres, para dar até a sua vida, para que esse manual fosse preservado e chegar até as nossas mãos. Então não vamos entristecer o Espírito Santo. Pelo contrário, vamos procurar fazer o máximo para alegrá-lo. Como é que a gente faz para alegrá-lo? Esforçando cada dia para aprendermos com os nossos erros e não repeti-los. Para termos o coração quebrantado. No versículo que vamos entrar agora. 32, 31 antes. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Quer dizer, esse tipo de gente, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento ou de pessoas que têm esse tipo de comportamento, como lemos também no Salmo 1, se a pessoa não quer se corrigir, a gente tenta ajudar, tenta mostrar a palavra, tenta instruir. E a gente percebe claramente que há uma resistência. A pessoa não quer se abrir à palavra de Deus. A pessoa não quer se consertar. A pessoa se considera acima do bem e do mal. Considera-se superior às demais. Então, esse tipo de pessoa, ou de situação, ou de comportamentos que são pecados diante de Deus, a orientação é longe de vós. Quer dizer, afaste. Porque nós, seres humanos, nós somos influenciáveis e influenciadores. Então, ou a gente está influenciando alguém para a palavra e junto a gente poder somar e melhorar sempre, ou a gente vai estar sendo influenciado. Então, nós devemos estar com isso muito claro no nosso relacionamento, nas nossas amizades, assim por diante. O versículo 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, ou bondosos, caridosos, compassivos, tenha paciência, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Nós precisamos fazer isso. O nosso Salvador disse num outro texto que nós seremos perdoados se nós perdoarmos. A palavra é condicional. Não é se eu quiser ou não. Então quem erra tem o dever de pedir perdão. E quem foi ofendido e ouviu o pedido de perdão tem o dever de perdoar. E ele está dizendo para a gente ter paciência, para a gente ajudar uns aos outros, para a gente somar nessa caminhada aqui. E nesse sentido, é importante lembrarmos que para isso acontecer, meus irmãos, é fundamental que quando a gente tiver algo para falar com o irmão, com a irmã, com o cônjuge, seja na família, onde for, nunca devemos lavar nossas roupas sujas em público. Nunca devemos falar para o marido, para a esposa, para o amigo, para o irmão, para o filho, para o pai, assim por diante, algo que está precisando ser consertado em público, sempre em particular, porque é assim que o nosso Salvador orientou. Tem alguma coisa contra o seu irmão? Chame-o em particular. Converse com ele, abre os jogos ali, se isso não está funcionando, isso aqui está me ofendendo, isso aqui está fazendo mal para mim, fazendo mal para nós, para nossa casa, etc. Ou para a empresa, se for na empresa, enfim. Aí está escrito, o texto continua, se o seu irmão ou a irmã atender, terá ganhado o seu irmão para o Senhor. Se não atender,
aí sim, tu chame alguém que tenha interesse no bem dessas pessoas, que ama essas pessoas, para ser testemunha dessa conversa. Se depois dessa conversa, mesmo com testemunha com alguém, não vai chamar qualquer um, não. Não vai chamar um ímpio. Não vai chamar alguém invejoso. Não vai chamar alguém que não tem compromisso com Deus, que não pode te ajudar. Só vai atrapalhar. Só vai dar mau conselho. Mas chame alguém que ame a tua vida, a tua família. Chame alguém que tu tenha certeza, pelos frutos dessa pessoa que quer o seu bem verdadeiramente. Se mesmo assim não funcionar com testemunha, a orientação é: leve então ao ministério, ao pastor, à igreja, para então ser tratado ali. Então começa com o primeiro passo em particular. Porque em particular a gente pode falar tudo o que a gente precisa falar para a pessoa com respeito, pode ser a palavra mais dura, mas falando com respeito em particular não ofende. Às vezes na hora até a gente fica assim meio... Mas é a verdade. E em particular, com respeito, aquilo acaba assentando no coração, a consciência é ativada pelo Espírito Santo. Não, é verdade, eu pisei na bola, então me perdoa, não vai se repetir, enfim, vamos seguir em frente, vamos... E assim por diante. Porque se a gente fizer isso em público, se a gente fazer o contrário do que está orientado, gera mais brechas. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo a palavra de Deus, a instrução para todos nós? E eu termino dizendo que se nós fizermos conforme a palavra de Deus está nos instruindo aqui, a nossa vida vai melhorar sempre. Não tem situação, a não ser depois da morte. Depois da morte está escrito somente virá o juízo, não tem mais jeito. Mas enquanto estivermos vivos e abrimos o nosso coração, todos nós, tem jeito, mas precisa de cada um topar fazer a sua parte. No casamento, tem a parte da mulher, dever dela. Não adianta trocar os papéis, vai dar problema. Quem falou não sou eu. Quem falou é o que fez o ser humano e o casamento. O papel do homem, tem o papel do homem. Não adianta trocar também, vai dar chabu. Não funciona. Tem o papel dos pais com os filhos. Não adianta inverter, que vai dar problema. Tem o papel dos filhos para com os pais. Não adianta também inverter. E assim em todos os nossos relacionamentos. Se assim nós fizermos, cada um de nós fazendo a nossa parte, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, vai cada dia dar um passo rumo à melhora, rumo à doçura, rumo a um pedacinho do céu na terra. Porque esse foi o projeto de Deus para nós aqui. Deus não tem um projeto para ninguém de infelicidade crônica, de estresse crônico, de falta de paz crônica, de uma casa que às vezes você olha por fora é um palácio, mas lá dentro é um inferno. Uma casa que às vezes tu olha por fora é um ranchinho, uma casinha, um barraquinho feio e tal, mas tu chega lá dentro, mas dá gosto. E eu já venho te aquele sorrisão, aleluia, coisa mais boa. Às vezes tu olha assim, a pessoa nem tem um sorriso muito bonito, às vezes passou uma crise, às vezes tá faltando alguns dentes, né? Teve uma crise e tal, ainda tá procurando gente pra... Mas eles veem que ela felicidade. E os meninos, e senta ali no chão com a panelona, igual já aconteceu lá em casa quando eu era menino, que a panelona no chão, arroz esquentado, a gente sentava em volta e comendo. Aquela felicidade, aquela alegria. Barraquinho que tem termito lá dentro, parecia uma sauna. E sauna num clube é bom, você vai lá e sai o que você quer. Agora, um barraquinho com a sauna ali, dia e noite, é duro. Mas quando tem a bênção de Deus, é maravilhoso. Quando tem alegria, é gostoso. Você come um arrozinho com ovo frito, e eu gosto é muito. É bom demais. Agora pode ter filé mignon. Aí, eu gosto também? Muito bem, Maria, eu gosto também. Pode ter filé mignon, pode ter picanha, pode ter cupim assado, bom também. Mas se não tiver comunhão, alegria, paz, não adianta. Não adianta. Então o projeto de Deus é esse para nós. Um pedacinho do céu, aqui, no nosso lar, no nosso convívio, assim por diante. Depende de cada um de nós seguirmos o que está aqui, no manual de Deus. Amém? Vamos de pé agradecer a Deus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor. Por mais esse momento que nós reunimos enquanto servos e servas do Senhor.
amigos, parentes, irmãos em Cristo. Ó Deus, que a sua palavra alcance, ó Pai, os nossos corações. Que cada um de nós, ó Pai, possamos, com alegria, com o coração aberto, obedecer a sua palavra ainda um pouco mais. Ajude, Senhor, cada um aqui a fazer a sua parte com alegria. Ó Deus, nos ajude a lembrar todos os dias que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-homem, mulher maravilha. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor, a lembrar sempre que nenhum de nós podemos ser felizes sozinhos. Ó Deus, nos ajude a saber que nós não podemos ser felizes pisando nos outros, esmagando os outros, fazendo os outros tapete. Ó Deus, nos ajude a lembrar sempre que nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos estender a mão, nós devemos ter carinho. E isso começa, ó Pai, de casa. Marido com a esposa, esposa com o marido, pais com os filhos, filhos com os pais. Depois estende para a parentela, titio, vovô, cunhados, primos, todos. Depois para a congregação, irmãos, irmãs, pastores, obreiros. Depois nosso trabalho, faculdade, rua, vizinhança. Ó Deus, confirme essa graça em nossa vida. E em nome de Jesus agora, nós repreendemos todo espírito contrário, toda obra negativa, toda seta, toda inveja, todo dardo inflamado maligno, todo espírito de derrota, todo espírito de intriga, todo coração petrificado, toda vontade contrária, toda força da carne, toda força do eu, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, e que nós possamos estar com a sua graça, com a ação do Espírito Santo. Eu abençoo agora em nome de Jesus, com os dons do Espírito, domínio próprio, mansidão, alegria, paz. Ó Deus, que esteja nas nossas vidas cada dia mais. Vontade de perdão, vontade de perdoar, vontade de consertar a vida. Ó Deus, nos ajude cada dia mais e que as nossas vidas, todos aqui, sejam, Pai, um referencial e que os que convivem conosco veja a diferença em nossas vidas cada dia mais, em casa, na rua, em todos os lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.